Vamos falar sobre Endrick. Mais cedo a gente até falou um pouquinho aqui, que eu trouxe o vídeo do pessoal lá do Flow Esporte Clube falando sobre a ausência do Dudu, né? Sobre a lesão do Dudu e cogitando possíveis nomes aí no lugar dele, né? Então, obviamente que o nome do Endrick vai circular ali também, por ser um atacante, por jogar de centroavante, por jogar de ponta também. Já jogou, inclusive pelo profissional, caindo mais pro lado, funcionou bem em alguns momentos, em outros não. Então a gente vai ver o que está sendo falado aí sobre o Endrick lá na Espanha, né? Inclusive no vídeo que a gente traz, os caras falam, pô, o pessoal da Espanha tá cobrando o Abel por tal coisa aí em relação ao Real Madrid, mas tipo, foda-se, né, o Real Madrid, né? Tem que ver, o Abel tem que olhar o dele aqui, né? Mas de qualquer forma, vamos ver o que eles estão falando. Trazer nossas opiniões aqui também sobre isso. Antes de tudo, deixa seu like aí, seu comentário, seu like, sua inscrição é muito importante, beleza? Então fortalece aí pra gente e vamos dar uma lida aí na matéria aí da ESPN, né? E depois a gente vai trazer aqui os números do Endrick pra gente ter uma ideia, né, do que a gente tá falando. Ó, a matéria é a seguinte: Jornal Espanhol vê situação preocupante para Endrick no Palmeiras. Não conta com a confiança de Abel Ferreira. Endrick conversa com o Abel Ferreira antes de entrar em Palmeiras e Flamengo. O Endrick, inclusive, deu até dó dele, cara. Ele postou a foto do último jogo, ele no banco e tudo mais, e ele pronto pra entrar ali, ele recebendo até as instruções pra entrar, e aí sai o gol do Palmeiras, ele volta, né? E aí o Abel faz outras alterações. Ó, no último domingo, dia 27, o atacante Endrick não entrou em campo mais uma vez pelo Palmeiras. Ele até foi chamado para ingressar pelo técnico Abel Ferreira, mas acabou retornando ao banco depois que Rafael Veiga marcou de falta na vitória por 1-0 sobre o Vasco, o que fez o treinador português desistir da alteração. Imagina-se que o Abel estava colocando ele para tentar povoar a área, para tentar buscar o gol, e aí quando o Veiga faz, o Abel prefere dar uma segurada, né? Inclusive já criticaram o Abel sobre isso, né? Esse lance dele segurar muito ao invés de tentar matar o jogo. E como já virou hábito, o jornal espanhol AS mostrou preocupação com a situação do jovem atleta alviverde, que vai se tornar jogador do Real Madrid no meio do ano que vem, quando completar 18 anos. Em reportagem publicada nesta segunda-feira, o Diário de Madrid voltou a falar sobre as poucas chances recebidas por Endrick nos últimos meses e apontou que não há confiança de Abel no camisa 9. Aqui aspas para a fala lá do jornal AS, da matéria deles. Não está sendo o verão de Endrick, apesar do Palmeiras atravessar bom momento. Com 4 vitórias nas últimas 4 partidas, o futuro atacante do Real Madrid não é responsável por nada disso, escreveu. Ele parece não contar com a confiança do seu técnico, o português Abel Ferreira, que nos últimos meses vem preferindo escalar Rony ou José Lopes à frente da jovem pérola brasileira. Seguiu. A falta de continuidade do garoto começa a ser preocupante. Ele participou de apenas 2 dos últimos 9 jogos do seu time, e só um deles foi titular. O AS também salientou que em suas últimas partidas Endrick não foi bem. Contra o Fluminense, contra quem foi titular, ele sequer chutou a gol. Já contra o Cruzeiro, o atacante atuou por 30 minutos e também não rematou. A esperança do jornal é que o atleta tenha uma oportunidade contra o Deportivo Pereira nesta quarta-feira, pela Conmebol Libertadores. Transmissão aí, eu vou fazer o jabá, tá, ESPN? Pela ESPN não estar mais. Isso porque o Verdão goleou por 4-0 no jogo de ida na Colômbia, o que deve fazer Abel Ferreira poupar praticamente todo o time titular no confronto de volta das quartas de final. Aí aspas ainda para o jornal AS. Esta pode ser a oportunidade para que Abel Ferreira escale Endrick desde o início, de forma que o jogador possa voltar a ter uma oportunidade para se reivindicar como titular. Finalizou aqui os próximos jogos do Palmeiras, né, contra o Deportivo Pereira aí na quarta-feira, depois contra o Corinthians em Itaquera, pelo Brasileirão no domingo, né, dia 3, e contra o Goiás em Brasília. Brasília? Não, em casa, desculpa. Nossa, viajei agora. Enfim, contra o Goiás. O Goiás, inclusive, ele fez gol, né, no jogo, no primeiro turno, que foi 5-0, né? Ele fez um gol. Então, o jornal AS se mostra preocupado com ele, que o jornal AS, como quase todo jornal da Espanha ali, é meio que madridista, né? Puxa muito a sardinha pro lado do Real Madrid. E aí cai nesse ponto, né? Pô,
Os caras meio que acham, talvez estejam achando ruim que o Abel não tá preparando ele para o Real Madrid. Isso não é uma obrigação do Abel, né? Mas vamos falar sobre a oportunidade dele no Palmeiras. O Endrick, que ó, vamos colocar em transfer market dele, o desempenho, deixa eu diminuir a tela aí, né? Senão não aparece tudo certinho. O Endrick, ele, 22, 23, ele tem 7 gols na temporada sem nem jogar muito. Sem nem jogar muito, né? Ele começou como titular no começo da temporada, depois perdeu espaço, depois foi entrou alguns jogos como titular, fez gol nas 2 finais do Paulista, né, ida e volta, fez o primeiro gol do Brasileirão desse ano, fez igual eu falei do Goiás, fez outros gols aí, fez contra o São Paulo no Morumbi, que foi um golaço, enfim, né, ele mesmo não entrando muito, ele tem 7 gols, né, e faz ele um dos artilheiros do Palmeiras na temporada. Ano passado, né, ele chegou no final, ele fez, vamos ver aqui, foram 3, né, ano passado. Aqui tá contando, aqui tem a copinha e tudo mais, mas Série A foram 3, né, então ele fez 3 mais 7, ele tem 10 gols como profissional aí, e ainda não deu uma temporada inteira dele. O Endrick que tem alguns amarelos, aqui é um amarelo, aqui é uma assistência e 4 amarelos. E aqui são os jogos que ele jogou e tudo mais, né, cara? Suplente não utilizado e tudo mais, não esteve no plantel. Chegou a não ser relacionado a alguns jogos, né? A gente lembra muito bem, até que contra o Fortaleza lá mostraram ele na transmissão lá na tribuna, né? E que lá realmente foi um dos dias aí que o pessoal mais falou dele. Cara, eu acho um assunto muito delicado, porque esse é literalmente um assunto que quem tá lá por dentro que vai saber mesmo, né? Como que é os treinamentos, como que ele é ali com o Abel. Eu imagino que ele treine bem, imagino que ele esteja bem, assim, mentalmente. Só que eu acho que o Abel, ele pensa muito no Palmeiras. Eu acho que o Abel pensa muito no Palmeiras. Então, se ele enxerga hoje que o Rony é o 9 titular e que o Endrick está atrás do Flaco, até pela idade, por tudo mais, eu acho dificilmente isso vai mudar na cabeça do Abel, né? Não é o Real Madrid quer que ele esteja preparado, tem que pensar no moleque, tá? O Abel, ele vai sempre primeiro pensar no Palmeiras, ele sempre foi assim desde que ele chegou, e eu acho que ele segue assim. Agora, na ausência do Dudu, eu acho que o Endrick pode ser um pouquinho mais utilizado, tanto quanto como centroavante, quanto de ponta, né? Pode ali começar, não sei como que vai funcionar. Eu até falei mais cedo que o meu filho é que o Abel não vai querer inventar muito, acho que ele vai de Breno Lopes mesmo. Cai muito a qualidade, né, em relação ao Dudu, né? Então vai ter o Breno Lopes e o Rony, e talvez aí no segundo tempo ele joga o Rony na ponta, o Endrick entre de centroavante, ou entre Endrick e Lopes, e aí o Endrick caindo pela ponta, ou como segundo atacante. Então assim, eu acho que esse vai ser o momento dele ter mais oportunidades. Só que é aquilo lá, né, cara? Se o moleque engrena aí em algum momento, mano, meio do ano que vem, tchau. Então por isso que eu falo, o Abel pensa muito no Palmeiras. E por pensar muito no Palmeiras, talvez ele deixe o Endrick um pouco de lado. Pode ser que seja, não sei, egoísmo, ou tipo, que o Abel esteja errado com isso. Não sei dizer se ele tá errado ou se ele não tá. Porque, como a gente sabe, é 17 anos. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele não era titular absoluto do Flamengo quando ele entrou. Depois ele foi, obviamente, tomando conta da posição, mas ele foi devagar. Todo mundo criticava ele, né? Não sabia finalizar, isso, aquilo, né? Guebinha. Eu queimei muito a língua, eu critiquei muito. E aí, quando chega no Real Madrid, é diferente, né? Os caras conseguem fazer o jogador evoluir, porque eles têm até um tempo a mais, eles têm o Real Madrid B, né? Eles conseguem ter paciência. Aqui é diferente, aqui o Endrick já sobe no profissional do Palmeiras disputando todos os títulos possíveis aí, e é diferente a pegada, né? Então é uma responsabilidade diferente, né, para os clubes e tudo mais. E o Real Madrid contratou, e é aquele negócio, né? Teve até uma pergunta hoje lá na caixinha nossa lá do Insta. Pergunta não, né? O cara mandou. O pessoal da internet acha que sabe mais que o olheiro do Real Madrid. Porque você vê um monte de gente falando, pô, Real Madrid perdeu dinheiro, Real Madrid errou, Real Madrid, né, se lascou nessa. Mas, cara, você acha que o olheiro do Real Madrid não sabe das paradas? Você acha mesmo que ele não entende o potencial do Endrick chegando lá com 18 anos, podendo evoluir? E, cara, você imagina que o Endrick chega com 18 anos. Eu acho que não vai acontecer, mas da pior das hipóteses, ele jogar 2 anos no Real Madrid B, quando ele subir no profissional, ele ainda vai ter 20. Isso é a pior das hipóteses, não é isso que vai acontecer, eu duvido que seja isso. Mas se isso acontecer,
ele vai ter 20 anos. E se ele chegar e for emprestado, se ele rodar 2 temporadas fora, ele ainda volta com 20 anos, 21. Então, cara, é paciência, né? O jornal Azov vai criticar, porque vai falar lá, puxando sardinha pro lado deles. Mas eu acho que o que pesa muito hoje é o Abel pensar mais no Palmeiras do que no Henrique. Eu acho que todo mundo prefere isso. Gosto muito do Henrique, queria que ele estivesse voando. Mas, cara, 17 anos é muito novo. É muito novo e ele já ajudou bastante, até mostrei os números. Sem jogar muito, tem 7 gols aí na temporada, sendo 2 em finais. Né, jogou bem a Supercopa, por exemplo, contra o Flamengo e tudo mais. Quem sabe aí na reta final da Libertadores não ajuda. E o moleque é iluminado. Eu não duvido nada ele meter um golzinho importante aí até a final da temporada, viu? Porque eu lembro muito bem. Quando ele fez os gols na final, acho que uma semana antes a Ana Thaís tinha falado pra ele voltar pro Sub-20. Aí o moleque vai lá e mete 2 gols na final. O moleque é embaçado, o moleque tem estrela. Vamos esperar. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.